Vamos ver se vai melhorar aqui e colocar o Paulinho de volta. Pera aí. Fala, Marco. Ricardo, Felipe. Vamos ver se a gente consegue estabelecer a comunicação com ele aqui pra... Tá aqui, ó, de novo. Ô, Paulinho, Opa, melhorou? cara, agora eu tô te escutando. O áudio tava atrasado com o vídeo, não sei o que aconteceu. Tava com delay. Vamos É, re- Então, aí a pergunta que eu tinha te feito é o seguinte: você estava indo para a igreja, não tinha instrumento, não tinha como praticar porque você não tinha como ir lá, era difícil ir lá. E muitas vezes você colocava em casa mesmo, com a baquetinha no sofá e tal, para poder ir tirando as músicas que você estava escutando. O que que você escutava nessa época, Paulinho? cara, eu escutava mais música gospel, né? Oficina G3. Na época tinha uma banda que chamava Metal Nobre de Brasília, Virtude, Novo Som, mais gospel mesmo. Escutava mais gospel. E no, né, o famoso secular, por incrível que pareça, eu gostava muito de pagode. É mesmo? Gostava muito de pagode. Então eu escutava muito a banda daqui de Uberlândia, Só Pra Contrariar, Catinguelê, né, dos anos ali 90 para 2000 ali, Malícia, essas bandas assim. Então eu ficava nesse lance assim de no pagode, aquele lance da escola e tal, escutava pagode na escola. E Uberlândia nessa época era muito do pagode, por causa do SPC, né? Que tava fazendo muito sucesso na época. Então eu escutava muito. Inteiro, né? E escutava muito, assim, sempre meu ídolo musical é o Michael Jackson. Esse aí eu sempre escutei, assim, desde pequeno, e veio de ver uma parada de família mesmo, sabe? Minha família sempre gostou muito e foi passando, assim. Mas era isso. Escutava mais essas bandas assim. E me diz uma coisa, quando é que pintou essa bateria pela primeira vez na tua vida? O instrumento mesmo? Cara, foi assim. A minha mãe, ela trocou um telefone fixo mesmo, com uma tia minha que tava precisando de um telefone. Então essa tia minha eu fui lá na loja, escolhi a bateria, era uma Memphis, cara. Ó, Não, nem sei se vocês lembram dessa marca, era uma Memphis Hã? vermelha? Vermelha. Ó, a Memphis, cara, parece que o cara falou assim, bom, eu vou construir 100 vermelha e uma preta. Toda Eu vez que tive. alguém que teve Memphis, eu pergunto, era vermelha, né? Era vermelha. Então, foi essa bateria. Eu fui lá, nem sabia escolher bateria, cara. Fui lá, eu ficava namorando ela na janela lá da loja lá e cheguei lá, falei, tia, eu quero essa aqui. Ela passou o cartão lá, o cara levou lá pra mim, nem afinar a bateria, eu sabia. Sabia nada disso. Cheguei lá, pele de leite. E eu escutava o som no CD, né? E ia lá tocar. Eu falava, cara, mas Tá diferente. não é isso aqui, porque eu não sabia nem o que era mixagem, cara. Nem sabia que existia isso. Pra mim, o jeito que o cara tocava, nem sabia como que era um processo de gravação, sabe? Tinha nem ideia de como que era isso. Tinha nem ideia, né? Nem ideia. Então, isso me desanimou, cara. Eu te confesso que isso me desanimou um pouco, assim. Falei, cara, tem um trem errado. Eu bato nesses tons aqui, a pele de leite, sabe, assim? Bato nesses tons aqui, não chega no som desses caras, bicho. Não, não sei o que acontece. Nada que fazia dava certo. Aí um dia o cara foi lá em casa, lá, um batera lá, um amigo meu, foi lá em casa e falou, não, você tem que trocar essas peles aqui. O cara já tocava mais, né? Você tem que trocar essas peles aqui. Aí eu fui perguntando pra ele, ele falou assim, não, mas ele foi me explicando, né? Não vai dar esse som, os caras mixou, isso aqui é mixado, né? Tem um lance de trocar as peças e tal. Nossa, aí eu fui entender mais ou menos. Aí é quando a gente vai entender que a qualidade da bateria que a gente tem está muito abaixo do que tem no mercado, é o que a gente está escutando, né? Exatamente. E isso me desanimou, assim, cara, muito. Eu lembro que uma época, assim, eu até deixei a bateria de lado. É mesmo. Deixei a bateria de lado e fui jogar bola. Eu lembro que dos meus 13, olha pra você ver, eu fiquei um ano mais ou menos, um ano e meio parado, assim, sem pegar em bateria. A bateria lá encostada. Eu quase vendi ela. Quase que eu não vingo.
E Aí depois você retomou. isso, aí, cara, aí, pode falar? Vambora? Pode, vamos lá. Aí que vem o grande lance. Aí, um cara que chama Lúcio César, esse cara, ele toca sax, ele é saxofonista. Ele não é profissional, não, mas na época, ele tocava profissionalmente. E ele conhece a minha família, assim, ele me conhecia desde pequenininho, sabe? E um dia ele foi lá em casa e eu tava tocando. E ele não sabia que eu tava tocando, assim, batera, sabe? Ele entrou lá em casa pra conversar com a minha avó e eu tava tocando. E ele falou, cara, esse menino aí, falou pra minha mãe, né? Mesma coisa, o Paulinho, ele. Por que vocês não põem ele pra estudar, não sei o que e tal? Aí minha avó, ele tá no tempo dele, quer jogar bola, quer ser jogador e tal. Esses lances Não assim, sabe né? ainda. Não sabe o que quer e tal. E ele pegou e me falou, cara, se você quiser estudar música, eu te espero lá em casa todo dia depois da aula, da sua aula. Eu estudava de manhã. Então você almoça e vai pra lá. E nós vamos estudar. Cara, e ele morava no meu bairro, né? E eu cheguei da escola e falei, cara, eu vou lá. E fui. Cara, na hora que eu cheguei lá, a primeira coisa que ele me aplicou foi o CD do Arthur Maia, Nossa, baixista. baixista. Um CD Ó, que chama Sonoro. Um CD muito famoso dele, assim. eu conheci o Arthur Maia com Claudinho Infante, num projeto que tinha chamado Bateras em Fúria, que era Nó! da. E quando eu vi ele tocar, cara, eu falei, puta, é astronômico, é astronômico. E a primeira vez que eu vi um baixo de 6 cordas e ele fazendo nossa, frase pra caramba, eu falei, puta merda, esse cara é astronauta. E aí, cara, ele pôs esse CD pra mim escutar. Escuta isso aqui. E é o Claudinho Infante que gravou esse CD. Ah, então. Escuta isso aqui. Eu parei pra escutar assim. E ele fazendo aqueles paradiddle no meio, né, dos grooves, né, cara? Aqueles lances de. Nossa, cara, na hora que eu escutei aquilo ali, Beto, eu vou falar pra você. Eu falei assim, na hora que acabou a música assim, eu falei assim, cara, a música ela é muito mais além do que a gente pensa, do que eu tô pensando que é. Exatamente. O negócio é mais embaixo. Cara, ali, naquele dia ali, eu tinha que ter anotado aquela data ali, eu não sabia que ia virar depois, né? Mas eu tinha que ter anotado esse dia pra ter de lembrança, sabe? Mas aquele dia ali eu comecei a amar a música de uma forma, cara, que eu não sei nem que eu não sei nem te explicar. Eu vou pegar E um negócio aí, pra você ver, beleza. ó. Ó, aqui, ó. Esse danado aí, esse CD, esse aí, cara. Esse cara aqui, cara, tem uma influência na minha vida que você não tem ideia. Não, você não tem noção na minha. Na E eu minha, assim, também, se eu tô tocando hoje é por causa dele, cara. Assim, ele, além do que, cara, uma vez eu fui para o Rio de Janeiro e o Gé Fernandes esteve aí batendo papo com a gente, é um amigo meu aham. muito particular. E uma vez o Gé falou, cara, vamos chegar ali em Niterói, que tem uma galera que vai tocar. E aí eu fui lá, cara, aí eu conheci o Claudinho. Você não tem ideia. Você chegou a vê-lo pessoalmente, não? Vi. O Cláudio Cara, Infante? pô, é um cara do bem, um cara simples, um cara que abraça. Pois eu vou puxar aqui, eu devo ter um CD dele aqui também. E aí, Betão, aí, beleza, ele acabou assim, ele falou assim, cara, você tá afim de estudar mesmo? Eu falei assim, cara, eu quero. Ele falou assim, beleza, vamos, primeira coisa que eu vou te ensinar é a subdivisão. São as subdivisões. E, cara, ele tacou partitura em mim. Porque ele era saxofonista, né? Ele falou, ó, eu não tenho condição de ensinar técnica de batera pra você. Mas eu vou te ensinar a ler. E aí, cara, nós vamos comprando método e você vai estudar. Cara, e assim eu ia. Cara, eu ia pra lá todo dia, Beto. Eu chegava lá 1 hora da tarde, eu saía de lá 5, 6 horas da tarde, assim, e ele me passando solfejo rítmico, solfejo melódico. E a gente, na época, não tinha esse lance de internet que tem hoje, né? É, Mas eu a sou gente. muito com isso. E aí ele comprava livro, e aí, cara, ele pegou e falou assim pra mim assim, cara, você já foi
na Terça Jazz. Eu falei assim, não sei nem o que é isso, não. Ele falou assim, você conhece um baterista que chama Cajuzinho? Eu, eu falei assim, não, eu não conheço não, cara. E o Dani? Eu falei, também não. Ele falou assim, então eu vou te levar lá na Terça Jazz, você vai ver esses caras tocar. Cara, aí foi outro paulada, né? Fui lá na Terça Jazz. Terça Jazz era numa casa de show aqui em Uberlândia, chamava Public. Foi onde eu fui, né? E os caras tocavam toda terça, tinha um jazz lá. Eram os caras de Uberlândia, era o Cajuzinho, o Pedrinho, o Flavinho Baixista, o Edson Júnior, essa galera aí. Deixa eu ver se ele tá aqui. Quem tá mandando um abraço para você, falando que você é o número one. Sou seu fã, Messi, é o Marquinhos. Marquinhos, Araguari. Marquinhos, grande abraço, Marquinhos. Ó, tem uma galera toda mandando abraço. Toró, João Guerra, Flyton, Ricardo, Marco Agege. Só para poder falar o nome da galera que tá com a gente aqui, ó. Ó, tem gente demais, cara. Vamos aí você viu o Cajuzinho tocar. Tá aqui, Aí eu ó, fui. Paulinho, ó. Aí, ó. Eu tive a oportunidade de ver ele duas vezes. Eu vi ele uma vez com o Jorge Versili aqui em Uberlândia. No Ele shopping. no shopping, ele tocando. Você tava lá? Tava. Ele tava tocando um esquema mais acústico, né, e tal. E fui no workshop dele no conservatório. Que teve aqui em Uberlândia, um workshop que ele fez aqui. Ele fez no Triângulo. Acho que foi o Cajuzinho que organizou, né? Eu acho que foi, eu não tenho certeza. Acho que foi o Cajuzinho e o Thiago. Thiago do conservatório. Mas enfim, aí, cara, fui lá ver os caras tocar. Aí foi outra paulada, né? Os caras improvisando, mano. Eu nem sabia o que era isso, improvisar, que batera solava e tal, né? Yes. Os caras improvisando, eu falei pra ele, o nome dele era Luz, né? Eu falei, Luz do céu. Cara, eu preciso estudar. E aí, mano, aí bateu essa vontade louca, assim. Aí eu fui atrás dos caras. Aí ele foi me aplicando, né? Lilian Carmona, Cuca Teixeira. Aí vamos pegar os gringos, né? O Dave Weckl, que eu nem sabia quem que era, Dennis Chambers, Vino Colaiuta, Tony Williams, essa galera. Aí eu fui atrás dessa Aí galera. você entrou no material top, né? Cara, aí foi assim, aí foi uma evolução assim de em um ano assim, cara, eu já tava em outro nível, né, do que eu tava antes, né? Eu lembro que os caras da igreja começou a me ver tocar, os caras falaram assim, uai, cara, o que aconteceu? Você tá fazendo uns negócios diferentes, tal, buscando timbre diferente, coisa que não tinha na igreja na época, né? É. E foi aí, cara, aí dessa época aí, que eu acho que foi em 2005, 2004, 2005. Dessa época aí pra hoje, foi só evoluindo e tamo aí, Ô, estudando. Paulinho, e vamos colocar isso aí tem 15 anos dessa época que você está contando para hoje. 15 anos. Quando você começou eu imagino que para a igreja mesmo você começou a levar técnica, né? E aí começou a dar uma enriquecida no fraseado e tal. Quando você consegue citar um cara que te influenciou, que você falou assim, pô, esse batera aí é o cara que eu vou me espelhar, ou que eu gosto muito. Cara, foi daqui de Uberlândia aqui, vou citar de Uberlândia. Foi o Cajuzinho e o Dani, cara. Né? Foi os dois, assim, foi os caras, assim. Cara, se a gente, aqui em Uberlândia, se a gente toca hoje aqui, cara, é por causa desses caras, os caras que trouxeram a parada pra cá, entendeu? Não tinha, não. E o Esse fato do lance, cara ir embora também, né, Paulinho? isso tudo, assim, o Dani estudou fora, ele morou fora um tempo, o Caju sabe falar melhor, mas ele morou fora um tempo, Ele ele tá já, fora. ele tá fora até hoje, Ele e vai bater um papo com a gente. então, e ele, tipo assim, na época, pra você ver, na época que eu tava começando a estudar, ele já tocava com o Alexandre. Então, assim, e os caras já faziam música de alto nível, cara. Os caras já faziam versões, sabe? Pegava música tipo Garota de Ipanema e quebrava tudo, entendeu? Coisa assim que a gente não tava acostumado, né?
Essas coisas. Então, assim, os dois foi. A gente tem que respeitar os caras, Ah, entendeu? total. A história, né, Paulinho? Essas histórias não se apagam de jeito nenhum, cara. Não, faz parte da história de Uberlândia, cara. Os dois, pra mim, faz parte da história baterística de E é Uberlândia, bacana pra mim, é os dois. você contar, e o que você está contando até agora, é o lance que você vai falar do Cajuzinho, o pai dele era músico, ele sempre esteve envolvido, né? Pelo que você está contando, a tua história com a música era um pouco mais distante. Foi muito mais o teu dom, a coisa que você falou nata, de falar, pô, eu nasci com isso aqui, e depois você foi se especializando e tal. Quando é que pintou assim? Você deve ter passado por algumas bandas no início, montava banda de garagem, vamos tocar aqui e tal. Na igreja mesmo, que tinha uma galera que já tocava, né? Que você estava inserido. Mas quando foi a primeira banda que você falou assim, pô, essa banda aqui eu fui tocar fora, tive experiência de palco e tal. Foi uma dupla sertaneja. A dupla chamava Wilson e Marcelo. Aham. Que é o Wilson e Marcelo, eles são o Bee Gees cover daqui de Uberlândia, que era o Where. Ah, cara, eu conheço. Então o Wilson é o carequinha e o Marcelo era o Edmilson, que é o que usa o chapéuzinho lá do Where. Então era essa dupla, o Wilson e Marcelo. E eu caí nessa dupla. Assim, as coisas pra mim, Beto, eu tenho que agradecer demais, cara, a Deus, assim, e as pessoas que eu tive contato, entendeu? Porque eu já E caí nessa dupla e os caras, quem era que gravava esses caras? Era o Caju e o Dani. E os caras já era assim, super músico, né, cara? O Edmilson, o que é o Marcelo, tocava baixo. Então, assim, os caras já era muito experiente, já tava com música famosinha. E eu caí de gaiato lá nessa dupla. Caí de gaiato lá. A primeira vez que eu fui tocar na noite, cara, eu não sabia nem que era clique. Eu lembro que o cara me ligou, eu não sabia que tocava clicado, eu sabia que era metrônomo, né? Eu estudava com metrônomo. Mas o cara ah, me ligou e falou assim: você toca clicado? E eu, assim, muito esperto, né? Falei assim: eu não vou falar pra ele que eu não sei o que é, senão eu já vou senão eu já vou cair aqui agora, você né? falou pra ele, eu toco do jeito que você quiser, meu. Falei: eu toco do jeito que você quiser, meu amigo. Toque sim. Cheguei lá, os caras meteram um fone na minha orelha, aquele negócio, o metrônomo saindo. Eu falei assim: nó, cara, tem uns instrumentos gravados aqui, que era a sequência, né? O VS. Falei: meu Deus do céu. E igreja, Beto? Igreja é assim. Até os cara, galera do gospel aí, tá, que tiver aí, vai sacar o que eu tô falando. Igreja, eu não sei como que é hoje, né? Que tem muito tempo que eu não toco na igreja. Mas na minha época, a gente resumia a música. A gente não tirava a música certinha, entendeu? Aham. Então você resumia, você tirava ali a intro, parte A, parte B ali, fazia o refrão e a ministra de louvor ali ficava ministrando esse louvor ali 1000 vezes. Não tinha começo, meio e fim, entendeu? E na noite, no sertanejo, é um negócio. Oi? É o improviso, né? É o improviso, vai no feeling, né? No sentimento da igreja. E na noite, né? No sertão, principalmente nessa época, que eu peguei essa época do sertanejo, que você tocava sertanejo mesmo, cara. Era Chitãozinho Chororó, eles faziam uns country, entendeu? Eles faziam uns negócios legal pra caramba, assim, Leandro Leonardo, tal. Não tinha esse sertanejo universitário que tem hoje. Não tinha nem vaneira, não existia isso. Eles não tinham música autoral, né, Paulinho? Era cover. Os dois? É. Não, eles tinham uma música autoral, tinha uma música famosinha deles. Mas eles tocavam mais cover, né? E aí, cara, era tudo certinho. E eu lembro, cara, que o cara falou assim: então vou mandar o CD. Na época o cara tinha que levar o CD na sua casa, não é igual hoje, né? O cara levou o CD lá em casa, eu fui tirar e eu escutando, né? Nem sentei na bateria. Eu fiz igual eu fazia na igreja. Meu amigo, na hora que eu cheguei lá pra ensaiar, que o cara começou a parar toda hora. Peraí, esse break aqui você pulou. Ó, você passou em branco aqui. Volta. Não sei o que, não sei o que. Lembro que nós, no ensaio de 2 horas, nós conseguimos passar 3 músicas. Aí ali foi. Esse aí foi aonde eu me profissionalizei. Falei assim, cara, o negócio é mais embaixo, mais uma vez. O negócio é mais embaixo. Aí eu fui embora, falei pro cara, prometi pro cara, falei, cara, eu vou. Amanhã, se você marcar ensaio, eu vou chegar aqui
liso. Vai estar pronto. Vai estar pronto. E assim foi, cara. E eu fui embora e comi o CD, tirei tudo. Aí a gente conseguiu passar o ensaio e a gente foi pro show. Aí o show foi outra história, né? Porque era um show numa cidade aqui perto, em Indianópolis. Foi o meu primeiro show que eu fiz na noite. Eu lembro que foi o primeiro, né? E era show de política ainda, né? Quando a gente fazia comício, lembra? É, pois é. É, eu peguei o último comício, o último ano de política. E Fazia muito, tinha. Paulinho. Fazia muito. E tinha 10 mil pessoas, cara. Era de graça. Nossa, Meu tinha... amigo do céu. Aí foi a primeira emoção que você teve, assim, de palco, foi essa aí. Foi essa, primeira. Ó, o Isaac, eu vou cortando de vez em quando aqui, que a galera começa a mandar pergunta, né? Beleza. Ó, o Isaac tá perguntando, Paulinho, quais os princípios que você considera essencial para evoluir na batera? Quais os princípios que eu. Como é que é? Qual Repete a pergunta, por favor. você considera, o que que o batera tem que ter, essencialmente, para buscar evolução mesmo? Cara, primeiramente, eu acho que hoje, com esse lance de internet, tá muito perigoso. Tem muita informação, né? Eu acho que a primeira coisa que você tem que procurar é um professor. Um professor que. Professor mesmo, didático, que vai te ensinar os caminhos, né? Esse é o primeiro passo, né? O segundo passo é ser disciplinado, né? O professor passou isso aqui na aula, cara, estuda. Estuda, 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 estuda. Esse para mim é isso. Que tem os dois lados, né, Paulinho? Bom, na minha época, a gente tirava a música ouvindo e tentando adivinhar onde é que o cara estava batendo, se usou o tom grave, agudo, se dobrou o pedal ou não. Mas assim, era só o áudio. Com a internet, hoje, você consegue. Pô, tem câmera de baixo, você mesmo faz lá na sala, com várias câmeras. Então a gente está Uhum, vendo o pé, tá vendo o pé esquerdo, direito, tá. Às vezes até a imagem de cima, né? uhum. Eu acho que o que você falou aí é essencial, cara, porque tem muito moleque, às vezes, que me pergunta assim, pô, eu economizo com o professor porque eu vou na internet e lá eu pego material e lá eu tenho as músicas prontas, tem cover, né? O drum play e tal, e aí eu tiro as músicas e tal. E não é bem assim, né? Erradíssimo, erradíssimo. E assim, esse assunto é um assunto até polêmico, né, cara? Porque assim, tem muito professor que realmente, infelizmente, cara, assim, não tem a didática, não sabe a forma de ensinar um cara a se profissionalizar. É, Eu dei aula há muitos anos. Hoje eu não dou aula mais, não. Eu dei aula numa escola aqui em Uberlândia que chama Sou Batera, que é do Alex Mororó, do Eric. Eu dei aula lá, acho que 5 anos. bastante. E, e eu conversava muito com o Alex sobre isso. Cara, meu intuito era sempre formar o aluno, entendeu? Formar. Se o cara chega iniciante, vamos formar o cara. Vamos ensinar o básico, vamos ensinar o intermediário, até o cara sair de lá pra gente indicar pra banda. É, Entendeu? É isso que a América faz, que os Estados Unidos faz. é. O cara ele entra na escola, ele já sai de lá pra banda, entendeu? Ele não tem aquele negócio assim, eu vou estudar 2 meses ali com aquele cara, sabe? É E aí, errado, cara. ainda lá ele consegue escolher, né, Paulinho? Aqui às vezes a gente não consegue, porque lá ele dá uma visão para, eu vou tocar em orquestra. Não, eu vou Exatamente. só pro jazz, eu vou partir só pro blues. Aqui, às vezes, pela própria necessidade, você vai aonde o caminho for te levando, né? Você tem que ser baileiro aqui, né? A verdade é essa. É, Tem que verdade. ser, você tem que ser baileiro. Principalmente nós aqui de Uberlândia, pra Minas. Porque o Rio de Janeiro ainda, o cara, se ele quiser ser só do samba, ele vai ser só do samba. Entendeu? Ele tem essa coisa assim. Mas aqui em Uberlândia, mais pra cá, pra nossa região aqui, você tem que tocar de tudo. É. Senão não vai, Você, não. você pega um baterista aí, o João mesmo, o João Guerra falou para mim que ele curte pagode pra caramba, né? Ele Uhum. gosta e tal, e começou tocando pagode e tal. Mas tem muita região do Brasil que você pega um batera que começou como rock,
você vê ele tocando qualquer outro estilo, é um amor da natureza, né? Não é normal, né? Não é comum. Não é não. Ô, Então Paulo, sim, eu tô usando minha cola aqui, viu? beleza. Eu fiz uma pesquisa sobre você aqui, tem um monte de gente que você já acompanhou, e aí você começou a pegar o lado profissional mesmo, de tocar com os caras e tal. E aí veio uma João Vitor e Rafael, Diego e Vitor Hugo, Banda Swing do Bem, Rádio Pública. Depois, uma coisa que me chamou a atenção, cara, que eu achei muito legal, e que o cara, quando tem qualidade, tem essa oportunidade, entendeu? Que é a gravação de disco, né? Você fez muito trabalho de estúdio, pelo que eu vi aqui. Uhum. Essa experiência, como é que foi para você? Ou é ainda, né? Porque você faz ainda, né? Sim. Então, nessa dupla que eu toquei com o Wilson Marcelo, eu conheci um cara que chama Newton Fonseca. Newton Fonseca é um produtor hoje de renome no Brasil. O cara trabalhou com Gustavo Lima, Zé Felipe, mais pro lado sertanejo, né? Tá no meio. Tá no meio de sertanejo, então é um produtor de alto nível e tal. E a gente começou a tocar ali, ele era guitarrista. Desse Wilson Marcelo, eu fui pro João Vitor Rafael através do convite dele. Que ele tava produzindo essa dupla, e eu fui a convite dele. Cara, aí dali, ele já tinha um estúdio em Uberlândia, eu comecei a gravar pra ele, foi meu primeiro contato com o estúdio, né? E dali eu comecei a gravar, cara, e a gente, graças a Deus, assim, eu posso contar nos dedos as duplas ou bandas, assim, que eu não gravei aqui em Uberlândia. Eu vi que é um negócio bacana, cara, e pouca gente tem essa oportunidade. Quando você falou assim, eu dei aula, né, 5 anos lá na Solbatera, que agora até mudou de nome e tal, né? Aham. Mas você não recebe a procura da molecada, não? Pô, eu queria tomar aula, me dá aula e tal. Recebo, cara. Recebo porque, assim, graças a Deus, eu consegui fazer um trabalho muito, muito bonito lá no Sou Batera. Aonde eu consegui pôr em prática o que eu queria que acontecesse comigo, tivesse acontecido comigo. Que foi formar um aluno, entendeu? O cara chegar lá, assim, básico e Grupo. sair, e eu consegui colocar ele numa banda para tocar. Entendeu? Então eu consegui fazer isso com vários alunos. Tem muita gente que eu dei aula que hoje toca profissionalmente, cara, vive de música. Mas hoje você fala que não dá aula por quê? Por causa do tempo mesmo, do trabalho. Por causa do tempo, né? Porque hoje eu tenho uma sala que eu faço gravações online. E então esse tempo eu não, para mim é melhor eu gravar do que dar aula, entendeu? Tá Então, divulgando seu trabalho também, né? exatamente. Então, por exemplo, se o eu não, porque quando eu pego uma coisa para fazer, eu gosto de fazer série. Então, por exemplo, se eu tô dando aula ali, o cara me liga e fala assim, cara, eu preciso que você grave uma bateria agora. Eu vou ter que parar a aula para gravar. Entendeu? Até porque financeiramente é melhor, Não, né? você vive de música, né, cara? Vivo de música. Então, na hora que eu vi que eu não ia conseguir manter os dois, os três, né, gravar, dar aula e tocar, eu optei só por gravar e tocar. E mais pra frente eu vou optar só por gravar. acaba sendo o caminho de todo mundo, viu? Mas O, foi isso. Mas eu tenho, tem muita procura. Eu não vou falar assim que eu não dou aula, assim, eu tenho vezes que eu pego os alunos online, mas é mais pra cara que já toca já, sabe? Assim, mais pra gente, ó, às vezes o cara tem um interesse assim, tipo, ó, eu quero, uma sei técnica. lá, uma técnica tal, ou estudar rudimento, subdivisão, essas coisas. Aí eu já tenho interesse nesse tipo de aluno. Para iniciante, hoje eu já não tenho esse tempo mais Aham. para formar o cara, sabe? Então aí eu sempre indico pra galera lá do Alex. Você deixa alguém trabalhar, né? É. Paulinho, e aí você fez. Depois nós vamos voltar no lado técnico aqui, que é importante, que é onde o pessoal quer saber muito sobre material, sobre equipamento e tal. Uhum. Só para terminar aqui na tua história aqui, eu vi que você fez a turnê com o Gustavo Lima, né? Aham.
É, como é que foi essa experiência? É a maior experiência que você tem? Qual que você julga a maior experiência? Você fala, pô, essa aqui foi top. Cara, com certeza foi a maior experiência da minha vida. É. Como músico e como ser humano. Entendeu? Como músico e como ser humano. Ali, eu fiquei pouco tempo no Gustavo. Eu não fiz uma tour de 1 ano, 2 anos. Eu fiquei 2 meses, exato. Aham. 2 meses. Então, assim, como músico, foi a maior experiência da minha vida, porque a gente está acostumado a tocar aqui com coisas assim, né? Às vezes a gente pega uns negócios meio falhados e tal, que é negócio de freelance. É. Você vai tocando, toca aqui, toca ali, aquele negócio, na luta, né? Na guerra, todo dia, todo, né? E você vai pra um cara do nível do Gustavo, eu fiz a tour Apelido Carinhoso. O cara tava. Ele já era um embaixador quando eu entrei. Aham. Então, assim, primeiro show meu tinha 80 mil pessoas, cara. Exposição Puta. de, exposição de Goiânia. Então, assim, aquele negócio de artista mesmo, né? De pegar um artista de renome. Como músico, foi a maior experiência da minha vida. Agora, como ser humano, eu falo como ser humano também, porque aí eu tive que fazer escolhas. Porque aí eu pude ver, cara, que a música sempre foi meu sonho. Ser músico e tocar. O objetivo do músico é tocar com o artista. Não adianta o cara falar, eu estudo aqui porque eu quero só ficar aqui, não sei o que. Não, isso é, pra mim, assim, pra mim eu acho que é papo furado. Tem que O ganhar, né? cara, exatamente, o cara estuda pra isso, pra chegar num nível e falar assim, não, boa, pô, agora eu cheguei e tô, e fiquei. Eu não, cara, eu sonhei com isso, cheguei. Quando eu cheguei, eu já era casado e tinha filho. E aí, cara, eu vi que, como que eu posso te explicar assim? Eu vi que o meu sonho, que a minha família era muito maior que meu sonho, entendeu? Todo mundo pesa isso, Paulinho. Exatamente. E aí, Ó, cara, quando eu fiquei. a hora que você tem filho e que você sabe que você quer estar perto e que a estrada não vai te proporcionar, e muitas vezes você vai ver teu filho crescer e longe, que aquela dor no peito começa a bater mesmo, né? A não ser quando você dá para você conciliar, e cantor assim famoso e tal, você não volta para casa, né? Você toca, é loucura, mas você toca quase todo dia, cara. É um show atrás, às vezes tem 2, 3 shows no mesmo dia, né? Eu entrei numa época com o Gustavo que ele tava fazendo 30 shows no mês, cara. Pois é, cara. Então é show todo dia, entendeu? Eu fiquei sem pisar em Uberlândia 1 mês. Aí foi aí que eu decidi, que eu falei, cara, isso não isso aí não vai ser o meu, como é que fala, A sua meta, a minha, não vai ser. Eu já cheguei, eu já vi como que é, como que funciona. É massa demais, cara. É um know-how assim que, por exemplo, quando eu comecei a tocar lá, eu tinha 1.000 seguidores. Eu saí de lá, eu tava com 3.000 pois é. seguidores no Instagram. E eu fiquei 2 meses só. Então, assim, o seu nome ele vai. Eu colho isso até hoje. Entendeu? Eu fiz muito contato, cara. É mesmo currículo profissional, né? Você vai colocar a tua experiência. Currículo profissional. E eu colho isso até hoje, cara. Graças a Deus. Eu gravo pra muita gente do Brasil inteiro. Cara de produtor de Goiânia, produtor do Nordeste, de Brasília, entendeu? Então, assim, graças a Deus eu colho, eu tô colhendo isso. Mas eu fiz essa escolha, cara. Eu não pude ser egoísta de falar assim, cara, eu vou viver meu sonho aqui e deixar meu menino com 3 anos crescer sem ter um pai presente. Como que fala assim? Eu não tô falando que isso é errado, que quem faz isso, quem escolhe tocar, é errado. Cada um sabe aonde aperta. Eu não dei conta, cara. Eu não dei conta de ficar longe da minha família e tal. Elogia sua esposa também, cara. Depois, senão você não dorme na mesma cama. Meu filho, minha esposa, lógico, os dois, né? Então, assim, cara, e eu fiquei 1 mês sem vir Uberlândia, cara, e eu vi o que é o sentimento de saudade, né? Que às vezes o cara fala assim, ô, cara, tô com saudade de você. Hoje eu já penso pra falar.
Mas, Hoje eu ó, já. O Caju tá colocando uma opinião aí, ó, que é verdade. Você constrói o teu nome, né? E aí você é convidado para trabalho. Aí é onde você faz o lance do ganha-pão, né? A galera vai te conhecendo. Esse lance de tocar com alguém famoso é legal porque você tem visibilidade. Mas também, se você não for um cara competente, isso tudo morre, vai cair, né? Exatamente. E o legal é que você tem essa qualidade para continuar e tal. E O, depois que eu passei lá, cara, graças a Deus eu saí de lá com as portas abertas. Eu já gravava lá no estúdio dele antes de tocar com ele, que é em Goiânia, né, no Balada, através do Nilton. E eu saí, eu voltei lá, eu gravei música dele de novo, sem estar tocando com ele me tratou super bem, entendeu? E foi muito legal, cara. Eu só tenho a agradecer, assim, essa oportunidade que eu tive. e hoje você tá com quem? Você tá com uma banda? Tá com o Paco ainda, não? Tô com o Paquá, hoje eu tô com o Paquá. Aí quando eu voltei, eu já voltei já com. Fiquei um tempo parado, né, sem tocar, pensando o que que eu ia fazer e tal, se eu ia voltar a tocar, ou se eu ia focar em dar aula, ou se eu ia focar só em gravar. E eu optei a não dar aula e gravar e tocar. Tá. Então aí eu tô tocando com os meninos, né? Com os meninos do Paquá lá. Hã? Vamos partir para uma parte que eu faço aqui que é bacana para a galera conhecer um pouco da tua parte técnica e de equipamento e tal, porque às vezes é uma curiosidade que bate na molecada para saber, eu queria saber a marca da batera, se ele endorse de alguma coisa, se ele tem uma baqueta específica, qual que é a medida, etc. Aí eu vou te perguntando, você vai respondendo para mim, beleza? Beleza. Batera. O que você tem hoje que é a tua batera oficial? Como é que você está de equipamento hoje? Cara, hoje eu tenho uma Sonor, que é a que fica no estúdio mesmo. É, Já está muito. eu tenho uma taminha também que fica no ônibus, né, da banda, né? Uhum. Taminha de bumbo de 20, 10, 12, 14, ali já me atende, já me atende bem. E tem uma Sonor que fica só no estúdio. Aí lá é 10, boom de 22, 10, 12, 14, 16. E é o que você usa para gravação, né? A É o Sony que eu era uso. no estúdio. Só uso ela no estúdio. A ideia do estúdio com a Sala Castro. Sala Como é Castro. que surgiu esse negócio? Cara, eu já tive. Antes eu já tive. Eu fui sócio desse cara, do Nilton, né? A gente teve um estúdio juntos. E eu fui sócio dele um tempo. E aí, acabou a sociedade, eu continuei gravando assim para todo mundo. E quando eu voltei do Gustavo, eu já voltei com a ideia de falar assim, cara, eu vou montar uma sala para mim, nem que seja para me estudar. Porque eu não tinha lugar para estudar, eu estava na escola, porque eu moro em apartamento, né? Então o que eu fazia? Eu ia para a escola, eu dava aula, por exemplo, às 3 horas, eu ia 2 para estudar, Para poder praticar. para poder praticar. E eu acabava às 6 horas, eu ficava até 7. Então eu fazia sempre isso. E tava muito difícil. Então quando eu voltei do Gustavo, eu falei, cara, eu vou montar uma sala para mim estudar. E aí eu comecei a montar uma sala na casa da minha mãe e tal. No princípio era só para estudar. E aí pintou a oportunidade de eu comprar uns equipos, né? Que foi a interface, né? Que é a, a placa, né? Uhum. O Note, os microfones e tal. E esse amigo meu, o Nilton, ele que foi pondo na minha cabeça, cara, você tem que começar a gravar online, mano. Você já fez um contato fora, a galera já te conhece, né? A gente tem vários projetos, né? Tipo, e a galera já quer saber, né? Daqui a pouco você monta a sala, os caras vão começar a te chamar para gravar. Você tem que dar espaço. Eu Eu, peguei e na sala mesmo, eu vi umas gravações que você colocou, mas foi semana passada, uma música do Stevie Wonder que vocês tocam isso. 4 blocos e tal. Essa música aí foi feita também no exterior. Você deve ter visto uma versão dela com o Dave Welco, né? Vi demais. É com o Dave Weck e o Chris Coleman, né? Isso, os dois tocando junto, cara, é uma coisa. Nossa. E quando eu vi que vocês iam fazer, eu falei, nossa, vem outra coisa boa aí, é bacana demais. A gente fez ela, foi a convite do Moisés, né?
Aquele guitarrista lá, o Moisés, ele foi da banda do Gustavo também durante uns 7 anos. É, E o outro guitarrista é do Zezé de Camargo e Luciano. É um projeto dos dois lá que eles me convidaram. Paulinho, pedal de bumbo, duplo, simples, como é que o que você curte? Cara, eu não tenho muita experiência com pedal duplo, não. Eu uso mais simples. Eu estudei, mas o pedal duplo, para mim, pedal duplo é igual vassourinha, cara. É outro mundo, né? É igual estudar com a mão, tudo que você estuda com a mão, você tem que estudar com o pé. Uhum. E pra mim ficar assim, tocando só no single, tal, né? Ficar fazendo só single com pedal, Só eu para optei, colocou, né? eu optei e o que eu faço, cara, eu não uso pedal duplo. Mas na minha época de roqueiro, de oficina G3, de tirar umas coisas do Angra, do Aquiles ali, eu estudei bastante pedal duplo e eu tava bom, cara. Eu tava fazendo legal. Só que aí o pedal duplo é igual jogar bola, né? Você para de jogar a bola, você perde a resistência, né, cara? Você É, não... Hoje, se eu sentar pra tocar um pedal duplo, eu sei, a cabeça pensa, mas o corpo não obedece. é Entendeu? difícil, né? Porque aí você É, tem que ter uma concentração tem que estudar, né, cara? tem que Isso aí estudar, cara. Tem que estudar. É tipo assim, é resistência. Pedal duplo é uma técnica muito de resistência, né? Você saber fazer as combinações. As combinações que você faz na mão, você faz no pé. Entendeu? E isso é muito difícil. É outro mundo. É igual vassourinha. Não adianta o cara pegar a vassourinha e falar assim, vou sair tocando igual eu toco um baqueta. É outro mundo, é outro estudo. Então, assim, a gente não tem esse tempo todo, né, cara? ó, o Leandro Mamed, ô Leandrão, Leandro Mamed tá aí, o Max falando pra você é muito gente boa. Deixa eu subir aqui porque eu fui passando. O Igor Castro, grande Paulinho Batera. Aí tá o Robson Cordeiro, Cajuzinho. Cajuzinho recebeu elogio forte aqui, hein? Leandrão tá aqui, Eliane. Ó, o Ramon tá falando que queria ter formado com você e se arrependimento matasse, ele tava morto já. Ramonzão, abração, Ramon. Cara, é muita gente, cara. Ô, Paulinho, pra molecada, a gente falou agora desse lance da internet, né? E a gente convive, eu convivo muito com cover, e o cover, às vezes você vai tirar alguma coisa, você sempre busca algum material para poder enriquecer e poder estar fazendo legal. É, Você é a favor do material? Você já falou assim, eu acho que o caminho é realmente ter aula e depois usar o material da internet para complementar, né? Isso. É, cara, o material que você fala é material físico, né? De É apostila, essas coisas. isso. Então, eu tenho assim, isso tudo que eu falo aqui é coisas que eu penso, assim, que eu fui adquirindo com o tempo, né? Tudo que eu vou estudar, eu nunca estudei um livro inteiro, cara. Eu nunca peguei um livro, por exemplo, Stick Control, e estudei ele inteiro, sabe? Eu sempre vou nos pontos que eu acho que é nesse que vai me ajudar, estudo aqueles exercícios ali e pronto, entendeu? Então, assim, eu acho legal, cara, a gente estudar a apostila e tal, ter o lance da apostila para estudar. Mas você tem que ser esperto, porque senão você fica a vida inteira estudando essa apostila toda, cara, e ela não vai te levar muito a lugar nenhum, não, entendeu? É que você Então você, colocou em prática, né? você tem que ir folheando ali e tal, ó, isso aqui vai ser legal pra mim. Isso aqui vai me ajudar nos paradiddles, isso aqui vai me ajudar na leitura, isso aqui vai me ajudar na independência. Então É. eu sempre fui assim, entendeu? Eu nunca fui, eu falava isso muito pros alunos, eu nunca fui um cara de estudar, por exemplo, 6 horas no dia, bateria, sabe? 5 horas, eu nunca fui, cara. Eu sempre fiz o quê? Por exemplo, professor de matemática te passa um problema. Cara, eu resolvo aquele problema ali, eu não tenho que ficar estudando ele mais, entendeu? Então, por exemplo, eu sempre fui o quê? Por exemplo, escutava uma música do Dave Echo,
pegava ali uma parte da música assim, falava, cara, isso aqui nesse fio aqui, nessa virada, tem muita coisa para me estudar só nessa virada. Tem muito exercício, muito rudimento, muita coisa, independência. Então eu pegava aquilo ali, tirava e ia praticar. Entendeu? Esse foi meu lance de estudo assim mesmo. Ô Paulinho, o Nego Alan tá perguntando para você se você endorse de alguma marca de batera. Eu vou até complementar, alguma marca não só de batera, de algum equipamento, algum bag, alguma coisa assim? Não, cara, não sou. Não sou endorse de nada. Na época do Gustavo eu recebi muito convite para ter. Inclusive, até o Cajuzinho me apresentou pro cara da PIR e tal, na época que eu tava no Gustavo. Só que lá no Gustavo, como ele era endorse do Norton, então ele tinha que usar só Gretsch no show. Aham. A gente usava uma Renault lá, uma Gretsch Renault. Então não podia colocar a PIR lá. Então aí não tinha necessidade. Eu recebi convite de Pratos na época da Arbórea pra ter. Só que assim, na época eu não tava nem com tempo pra pensar nessas coisas, né? E eu nem sei como que funciona aí esse lance de. Então, é que, na verdade, assim, a galera, ela fica muito ligada, fala, pô, eu vou representar uma marca e tal. Mas, às vezes, tem um convite de alguma marca que não é o teu gosto também. Exatamente. Aí você não quer ser indelicado, porque aí você vai dar uma negativa, mas fala, pô, tô me dando prato tal, eu aceitei, cara, mas eu só gosto de Sabian, de Zildjian. Eu não toco esse prato aqui. Aí eu tenho que fazer figuração, entendeu? Isso É, é mais complicado. Outra coisa, tem endorse que recebe material. Ó, o prato rachou, aí você manda um, recebe outro. A bateria deu uma trincada, sei lá, uma arranhada. Eu mesmo, quando eu estava tocando muito, eu comprei uma bateria, uma Mapex Orion, do pelado do Charlie Brown Jr. nó, E eu comprei no importador da Mapex, que ele era endorse da Mapex, porque ele levou a batera lá e falou, ó, tá com arranhada aqui no bumbo, eu não quero, me dá outra. E eu lembro que eu comprei a bateria por, sei lá, 60% de desconto. Mas tem muito endorse que o cara tem que pagar. Não é nada de graça. Entendeu? exatamente. Eu tenho amigos que é endorse, assim. Hoje em dia, cara, assim, pode ser até polêmico que eu vou falar aqui, mas endorse mesmo, cara, eu acho que poucos bateras, cara. Poucos bateras, que é endorse mesmo, que o cara ganha a bateria, sabe? Fala assim, cara, eu ganhei, o cara te deu esse instrumento aqui. É mais uma troca, que eu acho válido também. O cara, a marca te oferece uma parada, você oferece alguma coisa pra marca, é uma troca. Né? A mesma Eu, coisa de eu falar assim pra você, Beto, eu tenho uma bateria lá em casa. Eu vou te dar ela. Você vai me comprar ela com 40% de desconto. Só que aí é o seguinte, você tem que tocar só com ela. Toda vez que você for fazer vídeo, você tem que usar a camiseta. E você tem que vir quando eu tiver que. Se eu marcar um workshop em Brasília, sábado que vem, você tem que ir. Pra você representar a marca. Então, assim, é legal, cara, mas é um negócio assim que você tem que pensar muito. essa galera, Paulinho, que recebe de graça, né? E aí, de graça tem injeção na testa, e se for de equipamento bom ainda, é melhor ainda, né? Pode dar um. É, Tô tomando. Mas é a galera mais antiga, viu, cara? É a galera que, mesmo esse contato que eu e o Cajuzinho estamos tendo com um monte, que o objetivo, na verdade, que a gente tem é traçar várias parcerias com várias marcas para poder trazer esse desconto aí que você falou, entendeu? Falou, ó, o cara quando fala que é baterias de MG, ele vai ter na baqueta aqui 30% de desconto. Mas mesmo assim é difícil, porque você vai alinhavando e os caras, mas eu já dou desconto para quem vem. Não, mas por baterias MG é diferenciado. E não é todo mundo que aceita, né? Isso é mais complicado. é verdade. Cara, eu acho válido, cara. Eu acho tudo é válido. Se caber no bolso e a troca for legal para os dois, é muito válido. Entendeu? Eu não, eu assim, as propostas que eu tive,
Não foi legal, não, pra mim não, assim, eu não achei que foi legal, entendeu? O jeito que os caras queriam fazer e tal. Enfim, eu continuo pagando as coisas. Eu não sei se você já enfrentou alguma coisa assim, mas tem um lance, por exemplo, o cara tem prato Orion, né? Um prato nacional, mas é um prato de muita boa. Tem prato muito legal da marca. Aí às vezes o cara vai olhar e fala, pô, mas você toca com essa marca, você não toca com Zildjian, né? E tem estilo também que não pede exatamente aquele prato, aquele modelo de prato, né? Tem essa diferença também. Aham. É. A Arboreia, cara, tá fazendo uns pratos muito legal. Não sei se você já viu já. Ah, já vi, já vi. Inclusive, o convite foi da Arboreia. E é muito legal a troca que eles fazem. Tipo assim, é um descontaço, cara. Que se você for comprar hoje 10 pratos lá na loja, fica X. Com desconto, fica bem menos. É. Entendeu? E tem que aproveitar enquanto a marca está querendo crescer, né? Que aí é o Exa- momento de você pegar, né? exatamente. Mas assim, o grande lance é que eles têm um lance, um tanto de contrato lá que você tem que assinar e tal. Aí eu já não, já meio que pulei fora, assim, Ó, tem uma outra pergunta aqui. Do Nego Alan de novo. O Nego Alan é meu sócio aqui nas perguntas. Paulinho, qual que é o tipo de baqueta que você gosta de tocar? Qual que é a marca dela? É o tipo e a marca. cara, eu gosto de Promark, gosto de Vic Firth. O que que é? É, 4B, 2B? depende muito, cara. Depende muito do som. Por exemplo, se eu for. Esses dias mesmo eu tava gravando um instrumental lá no estúdio que eu usei 5A pra gravar. Mas já pro sertanejo, quando eu vou gravar vaneira, esses negócios, eu já gravo com 5B. Mais Que é pesada, mais, né? mais pesado um pouquinho, entendeu? Pra show, 5B. Depende. Eu vou nessa onda aí, 5A e 5B. Tem um lance do volume também, né, Paulinho? Às vezes você quer dar mais volume e tal. Tem bateria que toca com a baqueta trocada, né? Invertida e tal. Exatamente. Lá no Pacó eu uso 5B, porque tem muito samba, tem muito pagode, então assim, o aro vem mais bonito. É, Eu, é. eu acho, né, que vem mais bonito, assim. Eu uso muito aro lá, então eu acho que vem mais bonito. Mas assim, cara, eu não fico só com a 5B, não. Eu dou uns pulinhos na 5A também. Legal. Paulinho, ó, nós vamos dar quase uma hora aqui. Eu fico preocupado para não cair Eu queria que você estivesse recebendo aquele menino que foi lá na igreja, com 11 anos de idade, que nem você foi, que pegou como é que fala? O toque do cara que já tocava e tal. Você faria algo diferente? Você incrementaria com alguma coisa? Você teria dado o mesmo caminho, daria o mesmo caminho para o menino que chegou lá? O que você Não, faria? Você faria diferente? O que você faria? cara, eu faria diferente. Faria diferente. Primeiramente, aqui no Brasil, a gente tem essa, esse lance de ter um medo dos rudimentos, né? O professor ele tem medo de passar rudimento para o aluno, entendeu? Até o lance também de segurar o aluno, né? Tem esse lance, esse grande lance assim, de deixar o pai emocionado. Ah, vem cá, com 2 aulas seu menino já tá tocando Billie Jean do Michael Jackson, entendeu? Então assim, eu já eu tenho essa coisa comigo assim de o aluno chegou, rudimento, rudimento. Os 40, a gente tem 40 rudimentos, né? Sem esses rudimentos, a gente a gente não é batera. É a base, né? Essa é É a a base. base, é a base. Então, assim, se quando eu cheguei na igreja o cara tivesse me aplicado tudo isso, talvez eu estaria em outro nível hoje. Porque eu demorei, sabe assim, quando eu comecei a tocar, eu comecei com 11, eu fui ver isso com 16 anos. Não, e outra, né? Você não teria pensado em jogar bola, né? Não teria pensado em jogar bola, porque, cara, se você tiver uma didática legal, com os rudimentos, é muito legal, cara, estudar.
É bom demais. A Tem desculpa. como. Você descobre o mundo, né, cara? Você fala assim, nossa, E né? a parte mais bacana é quando você passa do estudo e começa a ver que tua mão tá automática, né? Ela faz aquilo com uma facilidade. Aí você fala, caramba, agora eu vou distribuir. Nossa, aí você foi para outro mundo. Legal. Aí Ó, as combinações, né? O lance das combinações, você começa a combinar os diddlers, né, cara? Nossa, pelo amor de Deus. Você começa a estudar ali o Syncopation, que é e, um método. e é quando a galera começa a olhar e falar, puta, que diferença, cara. Né? Não Aí vejo é, isso aí e tal. entendeu? Aí que tá a diferença tá aí, cara. Eu acho que se todo professor fizesse esse tipo de estudo com todos os alunos, o nível no Brasil estaria bem melhor. Ó, o Cajuzinho fez uma pergunta aqui, ó. Que você indica como referência para a galera de hoje ouvir? Cara, eu sempre vou lá nos antigos, Ué, mas a né? Nata tá lá, né? A nata tá lá, cara. Eu vou lá no Vini Colaiuta, próprio Dave Eco. Agora, falando de Brasil, cara, Cuca Teixeira, CD do Djavan, aquele ao vivo que o Carlos Bala gravou, 99. Então, ó, novidade, hein? O Carlos Bala, a gente está em contato já para ele vir falar com a gente aqui, cara. Vai ser bem legal. Bem E legal. legal e emocionante, né? Porque o cara, quando ele fala, a lágrima já escorre junto, né? Pelo amor de Deus. Que simplicidade, né, cara? Que o cara tem pra falar e o cara do nível dele, assim, de conquista e de tudo, né? A Roberto, simplicidade que ele tem de conversar é. o Caju está em contato. Bom, o Caju conhece muita gente e ajuda demais nesse quesito aí. E até o Robertinho Silva também, para trazer ele para cá. Tem muita gente. A gente fez muito contato. Tem uma galera muito boa que, assim, eu não tenho. Às vezes até peço para vocês no particular, né? Ó, Uhum, indica, fala alguém para botar aqui na galeria e tal. Porque depois que a gente montou o projetinho e começou a andar, aí eu comecei a falar, cara, tem gente muito boa que está esquecida, está parada, tá naquele mundinho, né? Fechando. Eu até falei isso para você. Eu falei, pô, Paulinho, você precisa sair, cara. Você precisava dar uma volta aí fora, ver um outro universo diferente, porque você tem qualidade para fazer isso, né? uhum. Muita gente vai chegar num patamar que é o cover, é o trabalho regional, e não vai pular. Né? Às vezes, dá essa prioridade que você falou da família, eu tive que dar. E aí eu tive que escolher um caminho, né? Então, quando a gente vê a tua qualidade assim, cara, putz, se você pudesse pegar tua esposa e teu filho e dar um rolê lá fora e morar um tempo fora, cara, eu tenho certeza absoluta que a qualidade que você tem hoje, ela ia crescer demais. O Cajuzinho me contou várias experiências dele aí para estando fora, comprando equipamento. Pô, conversou com esses caras todos que você falou aí, de bater papo, tocar em pub, né? Aqueles buraquinhos. Aí quando você vai ver, você tá com o primeiro baixista do Iron Maiden tá tocando lá e você sentou com o cara para tocar, sabe aquelas coisas assim? Uhum. E ó, ele tá confirmando para mim, ó, Roberto.